oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e iniciaremos o livro O Médico e o Monstro, certo? Como eu havia dito no final da aula passada, nós começaremos a trabalhar esta obra, certo? E nesta aula nós veremos os capítulos 1, 2 e 3. Antes de começarmos de fato a estudar a obra, certo? Vamos fazer uma recapitulação do que nós estudamos com as cores da escravidão. No livro As Cores da Escravidão, nós observamos que a temática da obra é o que? Trata sobre a escravidão, o trabalho escravo, certo? Nós conseguimos refletir que existem muitas formas de escravidão, certo? Uma pessoa que é escrava no sentido de ter um trabalho sub-humano e que ela é presa àquilo, como nós vimos no caso de Tônio, João e dos amigos, certo? Que ele fez no acampamento. Eram pessoas que estavam ali presas e não tinham outra forma, certo? A não ser trabalhar incessantemente sem expectativa de um futuro ou de pagamento, certo? E isso caracteriza a questão do trabalho escravo. Uma pessoa que trabalha tanto, não tem remuneração e em condições sub-humanas. Como sub-humanas? Sem alimentação adequada, sem água potável, suscetível a doenças, certo? Então, tudo isso, todas essas atrocidades, nós vimos no livro anterior. E essas questões que eram tratadas no livro, nós conseguimos o que? Trazer para a nossa realidade, certo? No entanto, este livro, O Médico e o Monstro, é um livro de ficção científica, certo? Ou uma história de suspense. Então, aqui nós vamos abordar, trabalhar uma outra obra com outras perspectivas, certo? Então, vamos lá. Comecemos então a analisar o capítulo 1, História da Porta, em que o narrador irá nos apresentar, por primeiro, o Sr. Utterson, certo? E ao longo da história nós conheceremos os outros personagens e que irão se encaixar numa espécie de quebra-cabeça para entender o que irá suceder, certo? Então vamos lá ler o capítulo 1, página 35. O sorriso nunca iluminava a fisionomia severa do Sr. Utterson, o advogado. Frio e contido, ele era um homem de poucas palavras e de sentimentos reprimidos. Magro, alto, desalinhado e triste, no entanto, de alguma maneira, ele conseguia ser uma pessoa amável quando encontrava os amigos. E quando o vinho o deixava satisfeito. Seus olhos expressavam algo de muito humano que nunca brotava em suas conversas. Porém, não era somente nesses sinais silenciosos no rosto, após o jantar, que sua humanidade se expressava. Com mais força e frequência, ela encontrava expressão nos atos da vida do advogado. Bom, neste parágrafo, o narrador, ele nos dá as seguintes informações acerca desse personagem. Ele se chama Utterson, ele é um advogado, certo? E nós sabemos as seguintes características psicológicas. O que são características psicológicas? Que dizem respeito à personalidade, certo? Então vamos lá, ele é uma pessoa reprimida e contida. O que isso significa? Que ele não externa, ele não aparenta aquilo que ele sente. Então, ele é uma pessoa, de certa forma, misteriosa, certo? Por quê? Porque nunca se sabe aquilo que ele está sentindo. Dá a ideia de alguém que é insensível, certo? Indiferente. Mas nós vamos observar que no segundo parágrafo, o narrador nos diz que, apesar dessa severidade dele, ele é uma pessoa bondosa e que busca ajudar as pessoas, certo? Então, nós temos as características psicológicas. Uma pessoa que aparenta ser triste, contido, reprimido, severo, certo?
E nós temos as características físicas. Ele é um homem magro, alto e desalinhado, certo? Agora vejamos o segundo parágrafo em que o narrador nos fala um pouco mais sobre esse personagem. Mantinha-se em regime de austeridade. Como gostava muito de vinhos, bebia gin quando estava só, para mortificar sua predileção. Homem apreciador de teatro, havia, no entanto, passado 20 anos sem entrar num deles. Com os outros, porém, era complacente. Chegava às vezes a meditar com certa inveja nos delitos que, sob influência do álcool, as pessoas cometiam. Mas, houvesse o que houvesse, inclinava-se mais a ajudar os outros do que a reprová-los. Então, aqui neste parágrafo, nós conseguimos perceber que nós podemos analisar aqui, por o senhor Utterson ser uma pessoa reprimida e contida, ele vai sentir uma certa inveja daquelas que extravasam e fazem aquilo que querem, aquilo que pensam, ou seja, elas agem. No entanto, não significa que ele queira fazer ou cometer algum crime ou fazer algo ilícito, certo? Mas no sentido de pensar e agir, pensar e dizer, se expressar sem repressão e sem se conter, certo? Então nós podemos pensar nisso. E isso é uma análise da personalidade dele, certo? E do comportamento. Em seguida, nós iremos ter conhecimento do Sr. Richardson, que é um parente, é um primo distante, certo? Do Sr. Utterson, certo? E nós vamos perceber que além dele, existe o Sr. Enfield, que é também um amigo dele. E nós vamos perceber que essa relação é uma relação de amizade sincera. Por quê? Porque são pessoas de personalidade, certo? Muito distantes. Eles são muito diferentes, nós vamos observar isso. Mas o que vem a chamar a atenção deste capítulo é que em determinado momento o Sr. Enfield relembra sobre um caso que lhe deixou intrigado, que foi o caso do homem que atropelou uma criança, certo? Então ele começa a contar para o Sr. Utterson sobre este caso, em que ele se apavorou e se assustou porque nunca havia presenciado algo semelhante e muito menos esperava a reação do homem que atropelou a criança. E qual foi essa reação? Foi totalmente indiferente, continuou a sua trajetória e somente voltou ao local porque o Sr. Enfield foi atrás dele, certo? E nós vamos perceber que essa história começa a ficar intrigante porque o Sr. Enfield diz que ele convida a família da criança para um jantar da garota, certo? Como uma forma de amenizar a situação, certo? E nós vamos observar que o homem que cometeu este delito, certo? Que atropelou as crianças, ele dará um cheque no nome do Dr. Jekyll, certo? E nós vamos perceber no próximo capítulo que este doutor, ele é amigo do Sr. Utterson. E isso lhe deixa muito intrigado, porque ele jamais esperaria que o amigo dele, certo? Teria outros amigos, principalmente nesta situação de uma pessoa que aparentemente é perversa, certo? E sem qualquer bondade ou humanidade ou empatia. Então, isto desperta a curiosidade do Sr. Utterson em buscar sobre essa história, investigar esta história. E, além disso, dessa questão de o Sr. Hyde ser uma pessoa que nós podemos pensar ter a personalidade perversa e desumana, nós também podemos entender que pela forma como o Sr. Enfield
o descreve pela situação que eles passaram, ele é uma pessoa que esconde algo, certo? Tem um mistério por trás dele. E o livro nos traz uma nota na página 44 que diz que a palavra hide em inglês significa esconder. Então, nós começamos a ter um outro olhar, um olhar significativo por este homem, certo? Percebam que o nome das personagens, as situações, certo? Os símbolos, eles fazem parte da análise para que nós consigamos chegar a uma conclusão e entender a história, certo? E o que está acontecendo. Agora, de fato, entraremos para o capítulo 2, em que o senhor Utterson irá em busca de quem é esse senhor, certo? Em busca de encontrá-lo. Por quê? Porque essa situação a atormenta. E lembrando que também o senhor Utterson, ele fica intrigado por quê? Por descobrir que o Dr. Jekyll é quem assinou o cheque que o Hyde deu à família. Por que ele fica intrigado? Porque o Dr. Jekyll é um amigo muito próximo dele e ele não sabia da existência desse homem, certo? Quanto amigo do Dr. Jekyll e quanto alguém muito importante e que nós descobriremos que não é só importante nessa questão, mas também porque ele é herdeiro do Dr. Jekyll, certo? Então, o advogado ele vai passar a investigar sobre isso, certo? E ele vai ir até o Dr. Lennon para descobrir sobre quem é Hyde, certo? Se ele é uma pessoa que o Dr. Jekyll conhece há muito tempo ou não, e ele não descobre nada, certo? Dr. Lennon não o conhece e não sabe quem ele seja. Então, o advogado vai passar a observar a casa, certo? A casa daquela porta vandalizada, em busca de encontrá-lo. E ele acaba encontrando de fato o Dr. Hyde. Ele o encontra, perdão, o homem, certo? O Sr. Hyde. E ele o encontra e eles têm uma breve conversa e uma conversa muito ríspida, certo? E então nós veremos que o advogado ele passará a ir em busca do Dr. Jekyll para saber sobre isto, sobre quem é este homem, porque ele é herdeiro, certo? Qual é a relação deles, porque ele é tão importante a ponto do doutor ter posto ele como herdeiro, certo? Então, vamos para a página 54, em que veremos o encontro, certo, do senhor Utterson com Hyde. Página 53 começa o parágrafo. Utterson interrompeu tocando em seu ombro quando ele passou. Sr. Hyde, eu acho. O Sr. Hyde parou, engolindo a respiração, mas seu medo foi momentâneo. Mesmo sem olhar o advogado no rosto, ele respondeu secamente. Esse é meu nome, o que você quer? Vejo que você está entrando. Sou um velho amigo do Dr. Jekyll. O Sr. Utterson da rua Gaunt. Você deve ter ouvido a meu respeito. Foi oportuno tê-lo encontrado. Pensei que poderia entrar com o senhor. Você não vai encontrar o Dr. Jekyll. Ele não está em casa, disse Hyde, pegando a chave. E repentinamente, ainda sem olhá-lo, como você me conhece? Você me faz um favor? Disse Utterson. Com prazer, replicou o outro. Qual? Você me deixa ver seu rosto? Perguntou o advogado. Hyde pareceu hesitar, mas de repente, como se tivesse refletido sobre alguma coisa, olhou com um ar de desafio, e a dupla encarou-se com firmeza por alguns segundos. Agora poderei reconhecê-lo, disse Utterson. Pode ser útil. Sim, replicou Hyde. Pode ser útil já que nos conhecemos e, a propósito, você deve ter meu endereço. E deu um número de uma rua em Sul. Bom Deus, pensou Utterson. Ele também estaria pensando no testamento, mas guardou isso para si e apenas murmurou alguma coisa quando recebeu o endereço. E agora, diga como me conhece. Por descrição, foi a resposta. De quem? Temos amigos em comum. Temos amigos
comuns. Amigos comuns? Repetiu roucamente. Quem são? Jacob, por exemplo. Ele nunca falaria a meu respeito, gritou Hyde com raiva. Não quero pensar que você esteja mentindo. Cuidado, essa não é a linguagem apropriada. Então, nós percebemos que Hyde irá se exaltar com Utterson, certo? Então, novamente, irá criar esse ambiente, essa situação de tensão e de que, de fato, há um mistério por trás disso, certo? E, então, o Sr. Utterson vai investigar e ele vai atrás do Dr. Jacob para saber sobre essa história. E ele encontra a oportunidade perfeita para isso no jantar que é oferecido pelo próprio doutor. E o advogado fala sobre o testamento que ele leu e descobriu sobre Hyde. Então ele pergunta quem é este homem e por que ele é herdeiro, certo? Se de fato ele é. Porque a princípio ele imagina que seja uma espécie de chantagem, crime, certo? E aí ele descobre que não se trata de crime algum ou perseguição, mas que de fato o Dr. Jacob ele tem uma relação próxima com Hyde e que Hyde de fato é o seu herdeiro. E ainda nesta situação, o Dr. Jacob pede ao Sr. Utterson que tenha um olhar cuidadoso, certo? Diferente com Hyde e pede que ele cuide dele após o seu falecimento, certo? Então nós percebemos que Hyde é um homem que por algum motivo, e um motivo estranho, é importante para o Dr. Jacob, certo? Por que estranho? Porque ele não é uma pessoa, Hyde não é uma pessoa amável, não é uma pessoa carismática, certo? Ele é uma pessoa ríspida, uma pessoa que aparenta ser tem um ar maldoso. Então nós temos uma ideia de que não seria uma pessoa não seria uma pessoa que tem um apreço de outros, mas por algum motivo ele tem um apreço do Dr. Jacob, certo? Bom, e como atividade para casa, a princípio, certo? Para nós exercitarmos para vocês exercitarem a interpretação de vocês, certo? E o que vocês leram desses 3 capítulos, eu proponho que façam um resumo, certo? Escrevam um resumo sobre os 3 capítulos. É isto e até a próxima aula.